Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, e hoje eu vou começar a falar sobre direito, uma área que eu tenho formação acadêmica, tá? Eu sou bacharel em direito, tá? E trabalho há muito tempo nessa área. Nesses vídeos que eu vou fazer sobre direito, eu vou ensinar vocês como entender o direito, tá bom? Então vamos lá. Gente, primeira coisa que você tem que entender, direito é ciência jurídica, tá? Que faz parte das ciências humanas. Existem 5 tipos de ciências, né, de classes de ciências. As ciências naturais, onde está a física e a química. As ciências biológicas, onde está a biologia, a genética, né, e outros, né? Estou citando algumas só para vocês entenderem. As ciências humanas, que está aí a sociologia, a ciência política, o direito, que é uma ciência jurídica. E as ciências formais, matemática, lógica, e as ciências tecnológicas, né? Que é a parte da engenharia, tá? da medicina, tá bom? Então vamos lá. Então, as ciências jurídicas, ou direito, né? Melhor dizendo, fazem parte das ciências humanas. Daniel, mas eu não sabia que direito é uma ciência. Gente, é uma ciência assim só de mentirinha. É uma mera formalidade, porque ela segue uma sistemática, tá? Para obter o conhecimento, para padronizar, categorizar tudo, tá? Ela não usa o método científico, porque é impossível usar o método científico, diferentemente das ciências naturais e das ciências biológicas, tá? As ciências naturais, todas as suas fórmulas, suas leis são decorrentes de experimentos científicos. Tem que ser assim, senão não tem validade nenhuma, tá? Vamos supor, nas ciências, na química, por exemplo, você pega a água. Como é que você sabe se a que temperatura a água vai sair do estado líquido para o estado gasoso? Aí o pessoal fez a experiência, pegou lá um pote de água, colocou um termômetro e aqueceu. E viram que toda vez que chegar a 100 graus, a água ferve e se evapora. Certo? Como também, eles também constataram que a água, para se tornar gelo, aí eles puseram a água lá, puseram dentro de um local bem frio, um freezer, vamos dizer assim, colocaram o termômetro e verificaram que quando a água chega a 0 graus, ela se torna gelo. Então fizeram isso N vezes e sempre chegaram ao mesmo resultado. Tá bom? Então isso que é o método científico, né, que é aplicado nas ciências naturais, e aí se chega a uma verdade científica. Então, toda vez que a água chega a 100 graus, ela se evapora. E toda vez que a água chega a 0 graus, ela se solidifica, vira gelo. Tá? Acabou, incontestável. Tá bom? Já na ciência biológica também ocorre muitas vezes isso. Vamos supor, um remédio. Tá? Então eles vão testar um remédio para uma determinada doença. Tá? Então, se pegar esse remédio e der para 50 pessoas e elas curarem, tem grande chance de aquilo ser realmente um remédio efetivo, tá? Já para constatar, para ver se é realmente ele que curou e não outra coisa, então se usa placebo. Então, né, geralmente faz isso na biologia. Pega 2 grupos de pessoas ou de animais, o que for, dá 50 remédios verdadeiros, né? Remédios que eu estou dizendo é aquele remédio que está sendo testado, não é aquele, se ele já é remédio, não precisa nem ficar testando mais, né? Vamos dizer assim, porque aí já é remédio. Então, 50 remédios para um grupo de pessoas e 50 placebos, que é falso remédio, é inerte, não provoca nada, tá? Se
as pessoas que tomaram depois de determinado tempo, 50, tomaram os placebos, não curou, e os que tomaram o remédio curaram, aí sim, está comprovado que aquele remédio curou as pessoas. E aquilo é realmente um remédio. Do contrário, se o placebo também curou, então aquele remédio não quer dizer que é a cura. Tá bom? Então a cura é por um outro motivo que não seja os remédios. Ou então nenhum dos dois curou. Nem o remédio, dito remédio, e nem o placebo. Também não serve. Tá? Então, para vocês entenderem isso, é importante para vocês compreender isso. O que é científico e o que não é. Então, a ciência científica é uma coisa. Lá no direito é meramente uma sistematização de normas, de conhecimento jurídico. Tá? Muito interessante, evidentemente, mas não é científico. É isso que é importante dizer. Então, vamos lá. O outro ponto que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: conhecimento jurídico não é tudo, não é a coisa mais importante para você entender direito, tá? E dar devida interpretação, tá? Por quê? O que é conhecimento jurídico, gente? É você conhecer boa parte das normas, né? Dominá-las, né? Os artigos, dispositivos dos códigos de processo penal, código civil, do trabalho e tal, principalmente da área do ramo que interessa ao jurista, né? Então é dominar aquilo, ter conhecimento das leis. Porém, ter só o conhecimento não é suficiente. Você precisa ter inteligência jurídica. O que vem a ser isso? É você saber aplicar o direito de forma correta. Entendeu? Você saber interpretá-lo da forma adequada e aplicar ao caso concreto. Tá? Por exemplo, fazendo um paralelo com a matemática. Às vezes a pessoa consegue decorar a lei de Bhaskara, né? O teorema de Pitágoras, vamos supor, né? Está bonitinho. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Ou a do Bhaskara, que é aquela coisa lá que não vou falar agora, mas sabe decorar. Porém, na prática, na hora do exercício, entendeu? De fazer o exercício, a pessoa se confunde toda e não sabe aplicar. Tá? Às vezes a pessoa não sabe o que é hipotenusa, o que é o cateto, um quadrado ele se enrola todo, né? A Bhaskara também, aí o cara não sabe tirar a raiz quadrada lá, entendeu? E também se confunde todo, o que é o B, o que é o C, o que é A, né? Então tem isso, gente, é isso que vocês entenderem. Que não basta ter o conhecimento, não basta decorar, você tem que saber aplicar na prática. Correto? Então isso é inteligência jurídica, o que muita gente não tem, infelizmente. Tá? Porque eles não dão a importância a isso. Tá? Não dão importância à oratória, tá? Que é uma coisa importante. Tá? Então tem várias partes no campo do direito, no ensino do direito, que não estão ainda muito a avançar. Tá? Latim mesmo, pessoal, hoje não usa mais, que é importante. O nosso direito é o direito romano, basicamente. Tá? Então, para você entender aqueles termos jurídicos, né? Então é importante. É fundamental, porque ali tem uma história, tem a etimologia da palavra, dos termos jurídicos. Tá? Então, isso é importante frisar. Falado isso, gente, então, o direito para você entender assim, para qualquer leigo entender minimamente, né, dizendo, evidentemente que você não vai ficar doutor me ouvindo num vídeo ou em 10, né? Evidentemente que não. Mas você vai conseguir entender como interpretar o direito, tá? De uma forma bem básica. Existem vários tipos de interpretações, tá, gente? Existe a interpretação literal. O que é interpretação literal? É aquela quando você pega a lei, a norma, né? Pode ser Constituição, pode ser lei, pode ser decreto, pode ser o que for, né? Portaria. Quando você vê a norma, você lê a norma e você entende. Não precisa fazer interpretação. Na verdade, você só leu. Então, a interpretação literal, na verdade, é uma redundância. Tá? É você leu, entendeu, acabou.
Isso ocorre quando? Quando o legislador faz uma legislação, uma lei, né, uma norma clara, bem escrita, não dúbia. Entendeu? Então, quando o legislador sabe escrever a lei, então, direitinho, bonitinho, sem dubiedade, né? Sem peguinha, você consegue interpretar literalmente. Isso, claro, vamos dizer assim, boa parte da legislação segue esse caminho, tá? Mas outra parte, porque também a lei ela tem uma sistemática diferente. Ela não foi feita ela não é pedagógica, tá? Raras são as leis pedagógicas. A lei de licitações e contratos, por exemplo, na sua parte inicial, ela é bem pedagógica, tá? Nos primeiros artigos. Ela ensina, diz o que é cada coisa. Então, minha gente, tem a interpretação lógica, tá? A seguinte, interpretação lógica é quando o texto não está tão claro, tá? Não está totalmente literal ali, tudo. Então, você tem que fazer deduções. E a dedução tem que ser sempre lógica. Tá ok? É uma coisa assim, tipo, faltou o legislador complementar. Tá falando do presidente da República, mas ele escreve apenas presidente, não escreveu da República. Mas pelo contexto, só pode ser presidente da República. Um exemplo bem bobo, tá? Que às vezes, em vez de ele falar por extenso, tudo direitinho, da forma bem formal, ele resume, tá? E acaba passando batido, mas evidentemente quem vai ler depois a lei vai chegar a uma dedução lógica, por meio da interpretação lógica, que aquilo queria dizer aquilo, certo? E a interpretação teleológica, também é muito interessante, que é visa dar um enfoque para os fins que a norma quer atender. Um exemplo, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, qual é a finalidade? A finalidade social. Tá? Então, é teleológica. E a interpretação sistêmica. Interpretação sistêmica, minha gente, é quando uma parte da lei tem um dispositivo de uma lei e tem um outro dispositivo que trata do mesmo assunto em outra legislação. Ou até na mesma lei, mas só que em outro ponto, em outro capítulo. E aí você tem que analisar os dois em conjunto para você entender, para você poder aplicar. Tem uma hipótese aqui, hipótese X, entendeu? Então é dessa forma. Sistêmica, você tem que analisar de forma sistêmica. Analisar todo o sistema de normas, né? Às vezes são 2, 3 dispositivos que estão em várias legislações, em vários códigos, vamos dizer assim, e você tem que fazer a interpretação, analisando a característica dos 3, né, 2 ou 3, que for, e fazendo essa análise, tá bom? Então, é isso que é importante para vocês entenderem, para entender bem o direito, senão vai ficar boiando. Interpretação literal é o que está escrito. Deveria ser sempre assim, tá? Porque se você escreve e não entende nada, ou então precisa de um intérprete, aí ficou bagunçado o negócio, né? Então não adianta escrever, tá? Mesmo porque ninguém pode se eximir de cumprir a lei dizendo que a desconhece, né? Isso é uma máxima do direito, mas de certo modo é ridículo, porque se você escrever de forma que só os doutores em direito conseguem interpretar boa parte da norma e os leigos não conseguem, então como que ele vai cumprir, né, as regras jurídicas se ele não entendeu ou deu uma interpretação diversa daquilo que realmente o legislador quis dizer? Olha só que paradoxal. Tá bom? Então, toda
legislação deveria ser fácil, de fácil entendimento e, principalmente, ser literal. Porém, isso não ocorre, geralmente, tá? Tem várias exceções, principalmente em um código tributário da vida. Nossa, é uma confusão ali. Ali é realmente o pessoal quer enrolar a guerra mesmo. É só pegadinha, entendeu? O direito tributário, o direito comercial também é muito assim. Temos muito rebuscados, antiquados, que quase ninguém usa mais, tá? Então tem isso. E além do que, aí tem outras interpretações. A interpretação sistêmica, que faz sentido, porque às vezes uma legislação surge depois para complementar aquela. E às vezes também não dá para ser exaustivo só num capítulo da lei, num artigo. Né? Você vai ter que fazer uma análise de vários termos. É o que eu vou fazer no próximo vídeo, quando eu for falar sobre, vamos supor, se o governo federal pode intervir nos governos estaduais. Eu vou ter que fazer uma análise sistêmica, eu vou ter que analisar a Constituição, a lei lá, a medida provisória, o decreto, eu vou ter que fazer uma análise completa, sistêmica. É isso que é o sistêmico. Você não fica restrito ao dispositivo legal único ali, entendeu? Ao artigo, ao inciso, parágrafo e tudo mais, tá certo? E tem a teleológica, eu falei que isso aí é só para... não tem muito a ver, e a lógica, que mas quando está bem escrito entre aspas, quando tem alguns termos suprimidos no próprio dispositivo, na própria lei. Está suprimido lá, vamos supor aquele exemplo, ministro. Aí não sei o que lá, tal. Aí fala que o ministro da saúde pode fazer isso, tal. Aí depois chega lá um ministro, aí não falou da saúde. Aí você fala, mas esse aqui deve ser o ministro do Superior Tribunal de Justiça, ou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não pode ser esse, porque você estava falando sobre saúde, sobre o Ministério da Saúde, só pode ser o ministro da Saúde. Tá entendendo a coisa? Ele não falou por completo. Então você não pode analisar de uma outra forma que não aquela. Tem inúmeros casos disso. Entendeu? Isso aí são lacunas que às vezes o legislador faz de propósito para beneficiar algumas autoridades. Escreve mal e aí dá brecha. Tá ok? Então é basicamente isso. Tá bom? Então é isso por hoje e até a próxima.